usavam aquele combustível extremamente tóxico, e ele varava noites, horas e horas e horas e horas escrevendo. Né? Ninguém tinha MacBook, né? Nem WhatsApp, era tudo em pena. Imagina o trabalho físico que era uma produção literária daquela envergadura. E ele ficava inalando a fumaça daquela lamparina, aquilo começou a prejudicar os seus pulmões. Estou contando isso para a gente entender o contexto da carta, porque ele vai fazer referência a isso aqui. Então ele estava com problema nos pulmões, da respiração. Desligar aí só por causa da fumaça, né? Para não atrapalhar ninguém. São os efeitos especiais que a gente combinou já antecipadamente. E, somado a isso, o problema cardíaco, em que Kardec subia uma pequena escada e se sentia muito cansado. Esse é o missionário da codificação, sem privilégios, enfrentando as lutas e os resgates que lhe dizem respeito com toda a dignidade de um verdadeiro missionário. Então os espíritos possivelmente juntaram com Amélie, sua esposa, para convencer Kardec a fazer um retiro. Ele precisava descansar. E o Kardec não aceita. Não aceita de jeito nenhum. E os espíritos insistem, a situação vai se agravando, tanto a situação pulmonar quanto a situação cardíaca, e o codificador então aceita ir para Sainte-Adresse. Sainte-Adresse foi retratada por Claude Monet, um dos seus belíssimos quadros. Era uma cidade de praia, belíssima à época. Um retiro. E Kardec vai então para Sainte-Adresse. Mas muitos acreditam que lá ele teria ficado apenas recuperando-se da sua doença cardíaca, da sua doença pulmonar, mas não. Em Sainte-Adresse, em absoluto sigilo, ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Enquanto recupera do infarto, escreve uma obra da codificação para não ficar. É chamada férias espírita. Né? Você muda de atividade, né? Varia na atividade para descansar. Foi para Sainte-Adresse. O curioso é que em agosto de 1863, ele já estava lá, ele faz uma pergunta e envia para o grupo mediúnico dele em Paris. Ele não falou nada para ninguém. Eu vou ler, melhor ele falando, né? Eu a ninguém dera ciência do assunto do livro em que estava trabalhando. Conservara-lhe de tal modo em segredo o título, que o editor, senhor Didier, só o conheceu da impressão. Imagina, o editor, a pessoa que ia editar não sabia nem o título da obra. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do próprio Didier e de algumas outras pessoas, mudei o título de Imitação do Evangelho para o Evangelho segundo o Espiritismo. Não contou para ninguém.
mas mandou uma pergunta. A pergunta foi a seguinte: imagine a cena, pegou o bico de pena, molhou na tinta e escreveu: que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Fechou a carta, lacrou e enviou. Eu imagino que quem dirigia a reunião recebeu obra. Que obra? Mas ele não estava descansando? Está escrevendo obra? E submeteram. Quem veio responder a pergunta? São Luís. São Luís. E agora eu faço questão de ler um trechinho dessa comunicação. Porque eu não sei como você apresentaria o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você fosse chamado num programa de televisão e alguém dissesse assim: por favor, apresente o Evangelho segundo o Espiritismo, o que você diria? O que você diria sobre essa obra? Pois bem, eu gostaria de ler agora a apresentação da obra feita por São Luís quando a obra estava em andamento. Ele diz assim: esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Por exemplo, se nós pudéssemos agora trazer o presidente de Israel e a liderança árabe em Israel para lermos em conjunto o capítulo sobre o duelo. Vocês acham que seria produtivo? Seria produtivo, não é? Seria bastante produtivo. Então, primeiro ponto que nos chama a atenção na visão de São Luís: não se trata apenas de uma contribuição ao pensamento religioso da humanidade. O Evangelho segundo o Espiritismo terá no futuro um impacto sobre a diplomacia das nações. Porque foi uma obra destinada à regeneração do planeta. Traz os fundamentos de um novo processo civilizatório. As nações civilizadas do futuro proclamarão, ainda que não saibam, os princípios inscritos no Evangelho segundo o Espiritismo. É isso que São Luís está dizendo. E ele continua: fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. São Luís resumiu a estrutura da obra. É o que nós examinaremos na segunda parte. A estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo foi aqui resumida por São Luís. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É um tratado de alta moral prática. E as matérias nele contidas podem ser divididas em 3 aspectos: interesses gerais, interesses sociais
e interesses religiosos. Por que religiosos? Porque a lei de adoração é a primeira lei moral. E aí ele continua: a dúvida tem que ser destruída. A terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já de há muito, os teus amigos de além-túmulo as arrotearam. Olha o que São Luís está dizendo para ele. Chegou a hora. Nós, os teus amigos de além-túmulo, já preparamos o terreno no mundo inteiro para você lançar a semente. Lança, pois, a semente que te confiamos. Meu Deus, hein? Porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Penumbra e nevoeiros intelectuais. Por quê? Por que há guerra hoje? Por que nós estamos vivendo hoje, 2014, uma guerra no Oriente? Porque não tem pessoa inteligente? Porque não tem nenhum intelectual à frente do processo político? Será que não tem ninguém que estudou no corpo diplomático de Israel? Não sejamos ingênuos. Não sejamos ingênuos. Qualquer pessoa que conhece 5% da cultura árabe sabe da inteligência desse povo. O povo que mais contribuiu para o desenvolvimento da matemática no mundo, do comércio, dos tecidos. Nós temos altas inteligências. O problema é que a inteligência do mundo é uma inteligência escrava do mal. A inteligência, os dons intelectuais foram escravizados pela maldade. Então nós temos homens e mulheres extremamente inteligentes fabricando bombas, aperfeiçoando caças, etc, etc. Ou quando não, quem é da área jurídica sabe, não haveria tráfico de entorpecente se você não tivesse intelectuais que beneficiam substâncias químicas, transformando-as em drogas. A sociedade investe grande soma de quantias para formar um cidadão, como, por exemplo, a Universidade Federal do Paraná, a Universidade Federal de Minas Gerais. E esse intelectual, esse cidadão, depois de receber o dinheiro público, depois de ser formado com mestrado, doutorado, pós-doutorado, é contratado pelo tráfico ilícito de entorpecente para beneficiar a cocaína. Então é chegado o tempo da terra se libertar dos nevoeiros intelectuais que, paralelamente à formação do intelecto, haja uma formação moral, valores morais sejam ensinados junto com a tabela periódica. Para quê? Para que a terra saia do discurso religioso, do discurso ético, do discurso moral e passe para a prática social da moral evangélica.
Porque somente a prática social da moral evangélica elevará os padrões civilizatórios do mundo. Esse é o propósito. É essa visão que São Luís está tentando nos transmitir. O que nós queremos com o Evangelho segundo o Espiritismo? Incrementar os padrões civilizatórios do mundo. Nós queremos que a Terra tenha, na linguagem moderna que eu vou traduzir, um upgrade, né? Vamos fazer um upgrade. Queremos cidadãos profundamente esclarecidos, porque a ignorância também pratica muita coisa ruim. Queremos cidadãos profundamente esclarecidos, mas queremos também cidadãos profundamente bons. Isso foi ditado em 9 de agosto de 1863. E nós sabemos disso. Há inclusive uma conferência de Divaldo Franco sobre esse tema, que Blaise Pascal já havia na sua filosofia. Quando São Luís diz que o Evangelho segundo o Espiritismo é um tratado de moral prática, para quem sabe ler um pingo é letra, a nossa mente logo se volta para os grandes pioneiros dos tratados de moral prática, a começar por Aristóteles, Ética a Nicômaco. Depois, na outra ponta, temos Immanuel Kant. Que vai trabalhar os aspectos da moral de uma maneira. Mas temos Blaise Pascal, quando fala do esprit de finesse e do esprit de géométrie. O esprit de géométrie como aquele conjunto de ensinos que você coloca num currículo educacional para que a pessoa aprenda a raciocinar. Geometria porque tem um sentido de proporção, de conhecimento com bom senso, com proporção. Porque se o conhecimento também não tiver o senso das proporções, o viaduto cai no dia do jogo. Como aconteceu conosco. E todo investimento na formação intelectual, na formação do pensamento, há de ser incentivado por todos nós. Esse é o esprit de geometria, mas há o esprit de finesse, que é aquele conjunto de valores que se transmitem no interior da família e no interior da escola, que fazem com que a criatura se preocupe com os outros, que fazem com que a criatura pense na comunidade. Nós ainda, ontem, conversávamos com uma amiga querida que esteve em Harvard, e ela nos contava do que se está discutindo hoje em Harvard. Os conhecimentos que se discutem, por exemplo, a força do compartilhamento. Inteligência é o que você compartilha, não é o que você expõe. Porque a inteligência é um processo dialógico, que vem do diálogo, que vem da interação. E pasmem, já estão dizendo, e o último Nobel de Economia já disse isso,
o quanto que o processo de generosidade influi nas economias e no processo civilizatório. Nós não precisamos nem de muito esprit de geometria para saber isso. Se você for a Nova York, no Lincoln Center, você vai encontrar o prédio da Orquestra Sinfônica de Nova York, o Balé de Nova York, a biblioteca da Juilliard School, todo o complexo doado. Se você for assistir a um espetáculo no Carnegie Hall, doado. Andrew Carnegie Hall. Stanford, doada. Harvard, doada. Tudo que transformou aquela nação do ponto de vista do intelecto e do desenvolvimento civilizatório veio da doação de empreendedores. Rockefeller, Andrew Carnegie e tantos outros. E agora, Warren Buffett, Bill Gates, com a fundação, onde já deixaram consignado que mais de 90% da sua fortuna pessoal será destinada à fundação. Por quê? Porque numa entrevista eles disseram: porque nós queremos devolver o que recebemos da nossa nação. Meu Deus, isso é inteligência de mãos dadas com a bondade. É o espírito de geometria com o espírito de finesse. É a educação moral ao lado da educação intelectual. E é uma lição para a pátria do Evangelho. É uma lição a ser aprendida pelo Brasil. Porque a elite econômica desse país constrói palácios, ilhas de prosperidade num mar de miséria. As maiores fortunas desse país, quando investem de maneira insignificante em relação ao patrimônio que tem. Insignificante. Porque nós não temos, por exemplo, um Lincoln Center em nenhuma cidade desse país. Mas temos fortunas. Temos fortunas parecidas. Esse é o impacto do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nem tudo são flores. Acaba a tua obra e conta com a proteção de teu guia. Guia de todos nós. Conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós. E com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis, e em cujo número digna-te de me incluir sempre. Olha, fidelidade na obra do bem. O São Luís está dizendo: eu sou fiel a ti, meu amigo, conta comigo. Os espíritos que te são fiéis, meu Deus, aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se a hora em que, à face do céu e da terra, terás que proclamar, isso aqui é até bastante forte, que o Espiritismo é a única tradição verdadeiramente cristã e a única instituição verdadeiramente divina e humana. Ao te escolherem, os Espíritos conheciam a solidez
das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Compreende agora por que precisávamos ter-te sobre as mãos, livres de toda preocupação outra que não a da doutrina? Está justificando. Você entendeu agora o que a gente queria que você fosse aí para Santo Andrés? Uma obra como a que elaboramos de comum acordo necessita de recolhimento e de insulamento sagrado. Tenho vivo interesse pelo teu trabalho, que é um passo considerável para a frente e abre, afinal, ao Espiritismo a estrada larga das aplicações proveitosas a bem da sociedade. Porque não fosse essa obra, e talvez o Espiritismo corresse o risco de ser apenas uma filosofia especulativa. Como eu aprendi com o saudoso Leão Zálio, ele me dizia: meu filho, cuidado com o espírita de pijama. E aí todo mundo riu, ninguém entendeu nada, né? Espírita de pijama, será que é algum obsessor, né? Será que é alguma espírita de pijama, né? O espírita de pijama, meu filho, é aquele que estuda a doutrina, estuda as obras, discute tudo, polemiza, mas não tira o pijama, fica só dentro de casa. Não tem trabalho. Não tem trabalho no bem, só especula. E não raro, provoca muito mais confusão e atrito que benefício. Cuidado, você os reconhecerá pelo pijama. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já se lhe pode ver a cúpula a desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem impaciência e sem fadiga. Oh, meu Deus, olha. Continua sem impaciência e sem fadiga. O monumento é o título que São Luís dá ao Evangelho segundo o Espiritismo. Monumento. Estará pronto na hora determinada. Adeus, caro companheiro de antanho, discípulo fiel da verdade, que continua através da vida a obra a que outrora, diante do Espírito que te ama e a quem eu venero, juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências até que a obra se achasse concluída. Saúdo-te, São Luís. 9 de agosto de 1863. A carta viaja a cavalo, chega em Santo Andrés e lá Kardec lê a comunicação. E de lá ele escreve, eu vou ler uns trechinhos agora. Se os olhos de alguém suarem, não tem problema, viu? Fiquem tranquilos. Está muito calor mesmo. Santo Andrés, domingo, 6 de setembro de 1863. Minha cara Amélie,
Alegra-me a presteza com que me escreveste, apesar das ocupações a que por certo te entregavas naquele dia. Eu não estava inquieto, porque sei que os espíritos bons nos protegem. E contente fiquei por saber de tua chegada sem contratempos. No mesmo dia, fui levar tuas recomendações à senhora Foulon e ao senhor Mambarrel, a senhora Mambarrel, as quais te agradecem. Almocei e no momento de partir, caiu um aguaceiro que me obrigou a tomar uma condução. Era o prenúncio de uma horrível tempestade que dura ainda. Não se pode fazer ideia do barulho ensurdecedor que se seguiu o dia inteiro e a noite. Barulho de despertar os mortos e com mais forte razão os vivos. Olha, que delícia, não é? Olha, começo a me acostumar com os abalos de minha cabana. Estava balançando tanto. Realmente, é um belo espetáculo ver tudo isso da janela e estar abrigado ao mesmo tempo. Olha a grandeza desse homem. Após o almoço, estando ainda na casa da senhora Foulon e da senhorita Mambarrel, obsequiou-me com uma comunicação a respeito de uma pastoral do bispo de Argel, cuja análise foi feita pela senhora Dambel. Ela dá no que pensar. O mais interessante, porém, é que, tendo opinado que o arcebispo de Lyon provavelmente seguiria seu exemplo, minha presença neste momento naquela cidade teria sido inoportuna e me colocaria numa situação difícil, que provavelmente foi esse o motivo de me ter aconselhado a não ir lá. Em síntese, eis a resposta. E ele lê uma comunicação espiritual. Para muitos adeptos, tua presença teria sido uma oportunidade para se manifestarem, por se sentirem obrigados por uma questão de devoção. Teria sido um pretexto para exercerem sobre eles perseguições que importa evitar neste momento, visto ser preciso reservar as forças para mais tarde. E são os Espíritos dizendo para ele: os adversários esperavam tua chegada para isso, e os falsos irmãos tirariam proveito da situação. Tua ausência frustrou-lhes o projeto. Esta a razão porque lá não devias ir, mesmo porque, de toda maneira, nós te teríamos impedido. Que coisa sensacional, né? Fecha aspas. Aí ele continua a carta. Darás conhecimento dessa resposta à senhora Dambel e lhe dirás que eu ficaria muito contente. Olha isso aqui que lindo. Eu ficaria muito contente se Erasto, a verdade, ou qualquer outro espírito bom houvessem por bem me darem uma comunicação em meu retiro. À exceção do bom e do mau tempo, as novidades são muito restritas no que me respeita. Razão por que encerro minha carta dizendo-te que estou bem de saúde e trabalhando sempre. A tempestade parece acalmar-se um pouco, o sol aparece, mas o horizonte ainda está carregado de nuvens de mau augúrio. Ele é muito, suave. Adeus, cara Amélie, eu te abraço de todo o coração, rogando-te que me escrevas muitas vezes. Foi a esposa, rogando que me escreva muitas vezes e recomendando-te que te cuides. Assinado H.L.D. Rivaio. PS.
Fico contente por Maria ter ido te esperar na estação ferroviária. É uma grande atenção da parte dela, a qual agradeço. Não ouvides de pôr em tuas cartas o endereço que eu havia esquecido, Rua da Praia. Bom, depois ele manda outra. Santa Adresse, 8 de setembro de 1863. Minha cara Amélie, recebi ontem tua carta, que me deu tanto maior prazer, porque a esperava com impaciência, surpreendendo-me por não tê-la recebido mais cedo. Vejo com satisfação que tudo vai bem, porque ela ficou lá cuidando da sociedade, né? Em Paris. Vejo que tudo vai bem. Quanto a mim, como disse, a uniformidade de minha vida não dá margem a nenhum incidente digno de ser contado. Ele estava escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, com o Espírito de verdade do lado dele, não tinha nenhum incidente para ser contado. Está certo. Limito-me, pois, a dizer-te que estou bem de saúde, melhor até que no início de minha estada aqui. Não é senão com o passar do tempo que a influência da mudança de ar se faz sentir. Olha, porque estava na praia, não estava mais com aquele lampião, a mudança de ar já estava fazendo bem para os pulmões dele. No começo se sofre um pouco. Há 2 dias somente que o tempo ficou bom, porque tivemos grandes tempestades. Almocei uma vez na casa da senhora Foulon, e quarta à tarde, voltando ali novamente, aquelas senhoras fizeram questão de me reterem para o jantar. A senhora Lombard preparou-me uma torta de ameixas deliciosa. Não as revi desde tua carta, e não lhes pude anunciar o incidente que sobreveio às 2 pequenas cozinheiras. Quando me escreveres, diz-me se sabes o nome daquela senhora de Bourg, que para aqui veio. Fico encantado de ver finalmente um germen da doutrina nesta região. Diz ao senhor Dambel que fui tomado pelo pesar muito natural que ele experimentou. Foi uma desencarnação de um familiar. Entretanto, penso que, como verdadeiro espírita que é, ele saberá suportar tudo isso com resignação. Domingo passado, fiz uma excursão aos Faróis. Houve uma borrasca seguida de bom tempo. Almocei no restaurante. Tem uma vista maravilhosa, mas pouco diferente da dos Sinais. Adeus, cara Amélie. O tempo de meu retiro chega ao fim e logo poderei te abraçar. Todo teu, assinado A.K. Allan Kardec. PS. Não me esqueças junto de ninguém. Bom, e a última, para a gente ir para o intervalo, 15 de setembro de 1863. Minha boa Amélie, recebi tua carta esta manhã e, embora nada tenha de particular a dizer, apresso-me em agradecer aos senhores, e senhora Dambel e Canu, pelo qual eles fizeram ao senhor Cousteau, pois atuaram como verdadeiros espíritas. Eles pagaram as despesas de funeral, etc., ajudaram a família. Atuaram como verdadeiros espíritas. Olha o Kardec. Sua locução é admirável. Eles mostraram agir com o coração. Mostraram agir com o coração, o que não me surpreende, visto que sua fé é sincera. O senhor Vézy também deve receber sua cota de felicitações. Quanto à viúva, tu sabes que o senhor Prévert me entregou 200 francos para as boas ações. Recebeu uma doação de 200 francos. O que o Kardec faz?
Vamos lá. Podes, pois, lançar mão de uma parte delas para ajudá-la. Pegou o dinheiro que era destinado à doação para o trabalho da doutrina para dar para a viúva. Esse dinheiro não pode ter melhor emprego. Eu estou destacando isso aqui para mostrar o Evangelho